Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de legislação especial. Meu nome é Michele Donegá e hoje nós vamos estudar a Lei Maria da Penha, uma lei que despenca nos concursos e sofreu recentes alterações. Então, nós vamos ficar bem atualizados e depois fazer exercícios baseados naquilo que tem sido cobrado pelas bancas. Vamos juntos. A Lei Maria da Penha, como nós sabemos, é uma ação afirmativa que visa garantir a integridade física das mulheres, a prevenção e o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O destinatário é a mulher, independentemente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível social, idade ou religião. Nós temos o conceito de violência doméstica e familiar. A violência doméstica é aquela que vai ocorrer em um espaço de convivência entre as pessoas. Não necessariamente precisam ser pessoas da mesma família ou com algum vínculo afetivo. Pode ser pessoas que estejam em caráter temporário, transitório, naquele espaço de convivência e a violência pode ocorrer e aí vai acontecer a incidência da Lei Maria da Penha. Por exemplo, uma empregada doméstica, uma babá que trabalha em uma residência pode ser vítima de violência doméstica pelo patrão. É um exemplo. Nós temos a violência familiar. Essa tem vínculo consanguíneo ou vínculo afetivo. Ex-namorado, cônjuge, namorado, união estável, não precisa de coabitação, ou seja, não há necessidade para a incidência da Lei Maria da Penha que haja coabitação, que o agressor resida com a vítima. Pode ser ex, como eu mencionei aqui. Muito bem. Nós temos ainda as espécies de violência que a lei prevê. Então, tomar bastante cuidado que nós tivemos uma alteração de 2018, importantíssima e que as bancas vêm cobrando muito. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência física. Exemplo de violência física, pessoal, seria a lesão corporal, o homicídio, tanto na forma consumada como tentada. Temos a violência psicológica, que caracteriza o crime de ameaça. E muito cuidado, a violação à intimidade da mulher. Nós tivemos uma alteração no Código Penal, artigo 216b, que prevê a violação à intimidade da mulher com a divulgação de registros de imagem envolvendo relacionamento íntimo entre a vítima e o agressor. Esse tipo de violação caracteriza, de acordo com a Lei Maria da Penha, violência psicológica. Qual que é a pegadinha que pode ter aí? O artigo 216b do Código Penal, ele está inserido no capítulo que trata de crimes contra a dignidade sexual de mulheres e homens. Muito bem. Ocorre que, para a Lei Maria da Penha, a violação à intimidade não é forma de violência sexual, mas é forma de violência psicológica. Por quê? Por que o legislador fez a opção de inserir a violação à intimidade como violência psicológica e não sexual na Lei Maria da Penha? Porque, geralmente, há uma chantagem do agressor com a vítima. Ele filma aquela situação de intimidade com a vítima e quando a vítima, por exemplo, não quer mais o relacionamento, quer o divórcio, quer terminar o relacionamento, ele ameaça. Ele ameaça divulgar aquele vídeo, por exemplo, nas redes sociais, com o intuito de fazer uma chantagem e fazer com que ela não termine o relacionamento. Como ele utiliza o vídeo para ameaçar a vítima, para constranger a vítima, então foi inserida a violação à intimidade como forma de violência psicológica e não sexual. Nós temos a violência sexual também como forma de violência. Aqui nós temos como exemplo o crime de estupro, a exploração sexual, a prostituição, mas não só isso. Tomar muito cuidado, pessoal, que também impedir a vítima, por exemplo, de adotar métodos contraceptivos vai caracterizar crime também sexual contra a mulher. Aliás, aqui é importante nós observarmos que algumas condutas descritas como violência psicológica e violência sexual, previstas na lei, não necessariamente têm uma tipificação penal. Espera aí, vamos traduzir isso, deixar isso mais fácil. O que eu quero dizer? Por exemplo, o crime de ameaça, violação à intimidade, a gente sabe que é violência psicológica. Mas olha, diminuição à autoestima e à capacidade de determinação. Nós não temos um correspondente penal.
Então, nem todas as formas de violências, cuidado com isso, é importante a gente registrar e anotar. Nem todas as formas de violências previstas na Lei Maria da Penha caracteriza crime. Então, impedir a mulher, por exemplo, de adotar um método contraceptivo. Isso também não existe uma correspondente penal exata sobre essa conduta, mas ainda assim caracteriza a forma de violência contra a mulher. Tudo bem, professora, se não é crime, mas está previsto na Lei Maria da Penha, o que pode acontecer com o agressor nestas situações? O que vai acontecer com o agressor é que ele pode ser intimado a cumprir as medidas protetivas de urgência. Mesmo não sendo crime, a vítima pode procurar uma delegacia, pode registrar junto à autoridade policial aquelas informações, aquela forma de violência que ela vem sofrendo, e a autoridade policial vai apresentar a ela a possibilidade de aplicação das medidas protetivas de urgência, vai encaminhar para o juiz e o juiz vai deferir as medidas e intimar o agressor. Então, é um registro importante que a gente faz, que as medidas protetivas, elas independem do inquérito policial e do processo criminal contra o agressor. Mesmo que a conduta não seja tipificada como crime, mas a mulher se sente ameaçada, ela se sente constrangida de alguma forma, ela é vítima de violência de alguma maneira, dessas formas de violência previstas na lei, ela tem direito às medidas protetivas de urgência. Esse registro é importantíssimo, pessoal, porque essa matéria tem sido muito cobrada nos concursos. Então, fica ligado. Fica a dica aí para vocês. Muito bem. Nós temos a violência também patrimonial. Quais seriam os exemplos de violência patrimonial? A destruição dos documentos ou dos objetos que a vítima utiliza para o seu trabalho. Então, a subtração também desses objetos são formas de violência patrimonial contra a mulher. E, por último, a violência moral. A violência moral caracteriza-se pelos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Então, essas são as formas de violência contra a mulher. Mas esse rol aqui, muita gente pergunta também, esse rol é taxativo ou é exemplificativo? Ele é exemplificativo, pessoal. Podem ocorrer outras formas de violência não previstas aqui na lei, mas que, de igual forma, reclamam uma atitude das autoridades para preservar a integridade física e psicológica da mulher. Muito bem, nós tivemos algumas alterações agora em 2019 relacionadas à assistência à mulher em situação de violência. Então, vamos juntos aqui. Nós temos a possibilidade de remoção, o juiz é que aplica essas medidas. A possibilidade de remoção e manutenção do vínculo trabalhista. Muito cuidado aqui. A remoção em caso da vítima ser servidora pública, o juiz pode determinar em caráter prioritário que ela seja removida, ou seja, que ela seja transferida para um outro departamento ou para um outro órgão onde ela possa se sentir mais segura. Por que isso? Porque muitas vezes essa perseguição ocorre também próximo ao local de trabalho da vítima. Então, há necessidade para que ela possa se sentir mais segura. Ah, mas a vítima não é servidora. Ela trabalha na iniciativa privada. Ainda assim, a lei prevê a possibilidade de manutenção do vínculo trabalhista. O juiz determina àquela empresa que mantenha o vínculo trabalhista da vítima enquanto ela fica afastada do trabalho. Cuidado com isso agora que cai em prova. Por um prazo de até 6 meses. Vamos fazer essa anotação aqui, ó. Por 6 meses, ok? Aqui por 6 meses. Muito bem. Assistência judiciária. O juiz pode determinar à vítima, caso ela não tenha condições de contratar um advogado, que ela tem direito à assistência judiciária. Esta alteração ocorreu agora, super recente, super atualizada aí para vocês. Aconteceu agora em 2019 e prevê a possibilidade dessa assistência para que possa ser promovida a ação de divórcio, separação, anulação ou dissolução da sociedade conjugal, dissolução da união estável.
Desculpem, eu falei sociedade conjugal, não. Dissolução da união estável, pessoal. Do divórcio, a separação, a anulação e dissolução da união estável. Muito bem. Tem a possibilidade de ressarcimento também em decorrência da violência. Essa assistência prevê que o valor gasto na recuperação da vítima pelo Sistema Único de Saúde deve ser ressarcido pelo agressor aos cofres públicos. Também, não só o valor gasto com o tratamento, mas o monitoramento também. O uso de tornozeleira, botão do pânico, isso tem custos, né? Para os cofres públicos, e a lei agora prevê que o agressor deve ressarcir os cofres caso ocorra essa despesa. E detalhe importante aqui, mesmo que o agressor ele efetue esse ressarcimento, ele não pode utilizar o pagamento, ou seja, o ressarcimento, como forma de atenuar a pena ou substituição da pena se porventura ele for condenado no final do processo. Prioridade de matrícula escolar dos dependentes. Aqui também é uma autorização que o juiz dá para que a vítima de violência possa transferir os filhos de instituição escolar ou matricular próximo da sua residência. Para isso, ela pode levar, com autorização do juiz, a cópia do boletim de ocorrência ou a cópia do processo. E detalhe, mesmo que não haja vaga, a mulher tem esse direito. A vítima de violência doméstica, ela tem direito prioritário à matrícula e transferência dos filhos para próximo da sua residência. Isso pode acontecer porque muitas vezes a vítima de violência, ela não permanece na sua residência, ela pode mudar e ela mudando de residência, ela tem direito a essa matrícula dos filhos em uma instituição escolar próximo de sua casa. E mesmo que ela não mude, ela também tem esse direito de matricular os filhos próximo de sua residência, porque isso vai facilitar o convívio e com certeza fazer com que ela possa se recuperar mais rapidamente e readequar toda a rotina familiar para atender também os filhos. Procedimentos a serem adotados pela autoridade policial. Aqui nós tivemos alterações recentes e também muito importantes sobre a lei. Vamos juntos, olha só. Atendimento especializado preferencialmente, cuidado com essa palavra aqui, preferencialmente por servidores do sexo feminino. Geralmente a banca troca o preferencialmente por obrigatoriamente, então toma muito cuidado, tá? Inquirição humanizada. O que trata essa inquirição humanizada? Um ambiente mais acolhedor, né, para que a vítima possa se sentir acolhida e também para estimular as mulheres a denunciarem as situações de violência doméstica e familiar. Então, um ambiente mais acolhedor, sendo ouvida de forma totalmente separada, não ficando de frente com o agressor e nem as pessoas ligadas a ele, torna mais fácil essa inquirição, torna mais fácil o depoimento e a apuração da conduta pela autoridade policial e também depois para instruir todo o processo. Além do respeito à vítima, que muitas vezes, mesmo dentro da delegacia, ela ainda se sente bastante constrangida de ter que encarar o agressor e contar na frente dele toda a violência sofrida. Então, a lei foi alterada e ela é ouvida totalmente em ambiente reservado e separado, sem contato com o agressor e as pessoas da família dele ou do seu convívio. Não revitimização do depoente. Evitar as perguntas e reperguntas, toda hora a mesma coisa. Também isso causa um maior sofrimento à vítima. E em muitas ocasiões foi também verificado, foi constatado que nas reperguntas, muitas vezes a autoridade estava buscando encontrar elementos de comportamento da vítima que possa ter provocado agressão, o que é um absurdo, né? Então, em muitas perguntas realizadas à vítima, havia a intenção de buscar, mas se ele te agrediu, o que você falou para ele? O que foi que você falou? O que foi que você fez que pode ter levado a isso?
Então, de fato, a lei ela foi alterada para que a autoridade, ao inquirir a vítima, ao colher o depoimento da vítima de violência, que ele evite fazer a revitimização. A inquirição em local adequado, como eu falei, a intermediação, se for necessária, por um profissional especializado, treinado, capacitado em violência doméstica, especializado nesse atendimento à vítima. E, muito importante, o registro eletrônico do depoimento, que passa agora a fazer parte do inquérito. Então, essas medidas, essas ações, como eu mencionei, elas visam não só acolher a vítima, mas estimular as mulheres, para que as mulheres não se sintam constrangidas e procurem as autoridades e denunciem cada vez mais as situações de violência. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial, ela também vai tomar essas providências aqui. Informar a ofendida sobre os seus direitos, os serviços disponíveis e essa alteração, que ela tem direito à assistência judiciária para o ajuizamento do divórcio, a anulação do casamento, a separação e a dissolução da união estável. Então, a autoridade policial informa. Mas quem vai conceder, quem vai deferir essa assistência é o juiz. Cuidado com isso. A autoridade policial informa, mas quem concede esse benefício é a autoridade judiciária, é juiz. Aqui, nessa hipótese também, ainda falando sobre as medidas que a autoridade policial deve adotar, deve remeter também o expediente das medidas protetivas, cuidado com esse prazo, que ele é muito cobrado, no prazo de 48 horas para o juiz. E detalhe importante aqui, gente, o juiz também tem 48 horas para decidir sobre as medidas. Então, a autoridade policial deve remeter aquele caderno, aquele formulário com as medidas protetivas para o juiz em 48 horas e o juiz tem 48 horas para decidir, para deferir as medidas protetivas de urgência. Então, muito cuidado com isso. Em caso de flagrante, vamos supor, aqui é importante também, já vamos aproveitar e mencionar, vamos supor que o agressor seja preso em flagrante. Se o agressor for preso em flagrante por crime que tenha sido praticado contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, vamos colocar aqui, ó. Prisão em flagrante. O auto de prisão deve ser encaminhado em, cuidado gente aqui, 24 horas ao juiz. Tá, então são coisas distintas. Estou querendo só chamar a atenção de vocês para isso. Então olha só, quando a mulher vítima de violência ela chega na delegacia, o delegado faz toda aquela inquirição, todo aquele atendimento que eu mencionei para vocês e apresenta à vítima um formulário com as medidas protetivas. As medidas protetivas contêm, por exemplo, a senhora se sente ameaçada, quer o afastamento do agressor do lar? Ela pode dizer assim, eu gostaria sim. Quer que o juiz defira que ele não se aproxime da senhora dos seus filhos? Eu gostaria. Sim, a senhora quer assistência judiciária, a senhora precisa para que seja dado início ou para que seja proposta ação de divórcio? Ela vai dizer, por exemplo, sim. A senhora gostaria de representar o agressor quando o crime é de ação condicionada, por exemplo? Ela vai dizer sim. E aí a autoridade policial ela vai preenchendo aquele caderno, que é o expediente, e guarda com a assinatura da vítima. Muito bem, mas se o agressor ele tiver sido conduzido em razão de flagrante, além deste formulário das medidas protetivas, a autoridade policial vai lavrar auto de prisão em flagrante. Lavrar o auto de prisão em flagrante. E a lei determina que no caso de prisão em flagrante, o auto de prisão deve ser encaminhado ao juiz em 24 horas. Então, as medidas protetivas podem ser encaminhadas em 48 horas. Mas, caso o agressor seja preso em flagrante, o juiz deve ser comunicado em 24 horas. Então, são prazos diferentes.
Cuidado, tá? Geralmente, na prática, o que o delegado faz? Quando é caso de prisão, ele lavra o auto de prisão, a vítima, ele apresenta à vítima o formulário com as medidas protetivas, todos os direitos que ela tem, aquele formulário é preenchido e ele acaba encaminhando o formulário das medidas protetivas junto com o auto de prisão em flagrante para análise do juiz, tá? Só quis fazer aí esse parênteses aí com vocês, para que vocês saibam que o prazo para encaminhamento das medidas protetivas é diferente do encaminhamento do auto de prisão em flagrante. Muito bem. Seguindo. Porte de arma é uma outra também pergunta que a autoridade deve fazer. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese da existência, juntar aos autos a informação, bem como notificar a instituição. Cuidado! É o delegado que notifica a instituição responsável pela concessão do registro ou emissão do porte. Então, se for, por exemplo, um policial militar, ele vai comunicar à instituição. A polícia militar, policial civil, a polícia civil. Se for um cidadão que tem direito à posse, vai comunicar à Polícia Federal. Comunicar sobre o quê? Comunicar sobre a ocorrência da violência doméstica a essas instituições. Mas por que ele comunica? Ele vai comunicar porque assim que o juiz tomar conhecimento de que o agressor possui posse ou porte, o juiz pode suspender ou pode restringir o posse ou a posse ou o porte de arma do agressor. Então, essa é uma providência também que tem que constar nesse formulário para que a instituição tome conhecimento da ocorrência da violência doméstica e também para que o juiz, ao analisar as medidas protetivas, possa também analisar a possibilidade de suspensão ou restrição da posse ou do porte de arma de fogo. Isso é importante. Outra providência que deve constar nesse formulário das medidas protetivas a ser encaminhado ao juiz, se a vítima é pessoa com deficiência. Se a vítima possui alguma deficiência ou se foi em decorrência da violência que ela acabou tendo alguma lesão que levou à deficiência, lá, ó, informação sobre a condição da ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência resultou a deficiência ou agravou o quadro de deficiência. Então, essa informação também deve ser questionada à vítima sobre isso e depois encaminhada ao juiz para análise. E remeter no prazo legal os autos do inquérito. Gente, toma o maior cuidado aqui. Aqui, geralmente, eu falo que a gente tem 3 prazos, né? Então, vamos fazer um resumo legal aqui, para que a gente não tenha, assim, problemas na hora da prova. Então, vamos falar um pouquinho de prazos, né? Nesse ponto aqui. Vamos falar um pouquinho de prazos. Então, vamos lá. Prazos do encaminhamento. Medida protetiva de urgência. 48 horas. Prazo para o juiz decidir. 48 horas. Prazo. Auto de prisão em flagrante. 24 horas. Prazo. Remeter o inquérito policial ao juiz? Depende, gente. Nós vamos ter 2 prazos aqui. 10 dias, se o agressor estiver preso e não admite prorrogação esse prazo, ou 30 dias, se estiver solto. O prazo de 30 dias pode ser prorrogado, o de 10 dias não. Muito cuidado com esse prazo aqui. Esses prazos aqui, eles são cobrados demais e despenca na prova. Então, bastante atenção a isso. Olha só, nós tivemos uma alteração 2019, também 2019, importantíssima no combate, também numa tentativa de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha só, existem alguns municípios que não são sede de comarca, ou seja, que não tem juiz naquele município, né? Naquela comarca. E aí, a violência doméstica, ela ocorre, e nós sabemos muito bem que cabe ao juiz deferir as medidas protetivas de urgência.
Mas o legislador pensou assim: o Brasil é enorme, muitos municípios não são comarcas. Como que nós podemos dar esse atendimento às vítimas? Houve uma alteração na Lei Maria da Penha e naqueles municípios que não são sede de comarca, ou seja, que não tem um juiz naquela localidade, a autoridade policial pode aplicar uma das medidas protetivas de urgência, que é o afastamento do agressor do lar. Mas os delegados também respondem por mais de um município. Muitas vezes, no momento da violência, no momento em que a vítima vai buscar esse apoio na delegacia, o delegado também não está. Então, se o município não for sede de comarca e o delegado não estiver naquele momento, um policial pode adotar essa medida. Lembrando, é uma medida, uma única medida protetiva de urgência, que é o afastamento do agressor do lar. Afasta o agressor do lar e comunica o juiz. Qual que é esse prazo, nesta hipótese do artigo 12C, que a autoridade policial ou o policial deve comunicar ao juiz? 24 horas. E o juiz é que vai decidir, ao tomar conhecimento do afastamento do agressor do lar, o juiz é que vai decidir se ele mantém esse afastamento ou se ele revoga a medida. Então, toma muito cuidado com isso. É possível, então, hoje, de acordo com a Lei Maria da Penha, o delegado ou o policial afastar o agressor do lar? É possível, mas tem condição. Se o município não for sede de comarca, e no caso de ser município que não seja sede de comarca, se o delegado não estiver presente naquele momento. Porém, esta decisão, esta providência deve ser submetida ao juiz em 24 horas. E o juiz é que vai decidir se mantém ou se revoga a medida. De qualquer forma, é uma medida importantíssima para atender as vítimas em municípios que não são sede de comarca e que não poderiam ficar esperando muitas vezes a providência de um juiz, dada a distância entre municípios e outras situações que poderiam levar a uma situação ainda mais grave e até resultar em morte por falta de providência. Então, fica aí também o registro do 12C com essa possibilidade. Toma cuidado, que a banca pode fazer a seguinte pegadinha. Cabe ao delegado aplicar todas as medidas protetivas? Não, é só o afastamento do lar. Ok, pessoal? Olha o prazo aqui de 24 horas que eu mencionei, toma cuidado com ele, nesta hipótese do 12C. As medidas protetivas de urgência, o juiz, recebendo o expediente, quer dizer, aquele caderno com as medidas protetivas, decide em 48 horas, a gente já anotou isso. Ele determina o encaminhamento, dentre as providências, a mais recente, ele pode determinar aquela assistência judiciária para divórcio, anulação, dissolução de união estável, a apreensão imediata da arma de fogo, pode tomar essa providência também. Dentre outras providências, como o deferimento do afastamento do agressor do lar, não se aproximar da vítima, suspender ou restringir as visitas aos seus dependentes, determinar o pagamento de uma pensão alimentícia aos filhos, são medidas que podem ser adotadas pelo juiz na proteção da mulher. E se o agressor não cumprir? A lei prevê que descumprir medida protetiva caracteriza crime de descumprimento. A pena é de 3 meses a 2 anos de detenção, mas tem aqui uma pegadinha também que a gente não pode cair. Neste caso de descumprimento das medidas protetivas, a fiança só pode ser concedida pelo juiz, não pode ser concedida pelo delegado. Está previsto aqui na lei e a gente precisa ficar atento a isso. Delegado pode conceder fiança sempre que a pena não seja superior a 4 anos. Então, isso aqui é uma pegadinha, porque a pena é menor que 4, mas a própria lei prevê que na hipótese de descumprimento de medida, do crime de descumprimento de medida protetiva, cabe apenas ao juiz arbitrar essa fiança. E tem um detalhe importante também, ainda que o crime seja afiançável, se o agressor, a autoridade perceber que o agressor representa perigo iminente à vítima, ele pode deixar de conceder a liberdade provisória e aplicar uma medida mais severa, como a conversão da prisão, por exemplo, em prisão preventiva ou outras medidas que possa
significar uma proteção maior à vítima. Nós temos também agora outra alteração, que é o artigo 38A da lei, que prevê que a medida protetiva vai ficar itinerante dentro de um sistema para facilitar a intimação do agressor. Porque muitas vezes o agressor ele fala assim, não, eu não estou descumprindo a medida protetiva, eu não fui intimado da medida. Então isso vai facilitar com que ele tome ciência e cumpra as medidas impostas pelo juiz. Então, super importante também essa mudança aí que a lei trouxe. E nós temos aqui algumas súmulas sobre o tema, que eu trouxe aqui para vocês. A lei não admite transação penal a aplicação de nenhum dos benefícios da Lei 9.099. A medida protetiva, como eu já mencionei, medida protetiva de urgência é autônoma, ou seja, independe de inquérito policial ou de processo penal, porque é uma medida autônoma que visa a proteção da pessoa e não para instrumentalizar a investigação ou o processo. A prática de contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena por restritiva de direito, ou seja, não cabe a substituição por restritiva de direito, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, ou seja, não cabe transação penal, não cabe suspensão do processo, não cabe substituição da pena por restritiva de direito, não cabe pagamento isolado de multa, nenhum desses benefícios cabe se a conduta praticada for crime ou contravenção praticada contra a mulher com violência caracterizada por violência doméstica ou familiar. Não se aplica o princípio da insignificância nos casos de violência doméstica. Já tem súmula sobre isso do STJ 2017, também não cabe, por menor que seja a pena, não cabe o princípio da insignificância eleva a tipicidade da conduta, mas em situações que envolvem violência doméstica não é possível a aplicação do princípio de acordo com a STJ e a súmula 589. Vamos ver aqui. E aqui eu já mencionei que é a 600, que não se exige a coabitação entre vítima e agressor. E também não precisa ser laço afetivo, como eu falei. A violência pode ser praticada por irmão, por avô, por namorado, por marido, desde que essa violência doméstica e familiar tenha como questão de fundo, digamos assim, a violência de gênero, que visa diminuir a mulher, menosprezar a mulher ou crime de ódio contra a mulher. É importante dizer isso por quê? Porque nem toda discussão entre homem e mulher, nem toda situação que caracteriza crime praticado por homem contra a mulher vai sofrer a incidência da Lei Maria da Penha. Para sofrer a incidência da Lei Maria da Penha, nós precisamos dos elementos que a lei prevê. Que haja a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma daquelas formas de violência, e que a violência tenha sido praticada por violência de gênero. O menosprezo à mulher, crime de ódio contra a mulher, subjugar a mulher, coisificar a mulher, são situações que vão fazer incidir a Lei Maria da Penha. Cabe a prisão preventiva, que é importante mencionar também, e a prisão preventiva, de acordo com a Lei Maria da Penha, ela pode ser decretada de ofício pelo juiz. Então, ainda que não haja representação da autoridade policial e nenhum requerimento do MP, o juiz, se entender necessária a medida, ele pode tomar essa providência de ofício. Muito bem, pessoal. Ditos principais, destacados aí os principais pontos da Lei Maria da Penha, vamos aos exercícios. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta, considerando as disposições da Lei Maria da Penha sobre assistência à mulher em situação de violência doméstica ou familiar. A assistência à mulher em situação de violência doméstica ou familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Sim, essa aqui, ela é
verdadeira. O juiz determinará por prazo incerto a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Por prazo incerto, não, pessoal. Essa é a nossa errada. É por prazo certo, por prazo determinado. O juiz vai analisando todo aquele procedimento, os autos, ele vai verificar quanto tempo a mulher necessita dessa assistência. Então, é por prazo certo. O juiz assegurará a mulher em situação de violência para preservar a sua integridade física, apoio psicológico, acesso prioritário à remoção, como nós vimos, quando servidora pública e integrante da administração direta ou indireta. Verdadeiro. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica ou familiar para preservar sua integridade física ou psicológica, a manutenção do vínculo empregatício, vínculo trabalhista, pelo prazo de até 6 meses, também é verdadeiro, como nós já vimos. E também a assistência à mulher compreenderá acesso a benefícios decorrentes do desenvolvimento científico, tecnológico, incluindo o serviço de contracepção de emergência, principalmente em casos de estupro, a profilaxia de doenças também relacionadas a esse tipo de abuso, violência sexual, DST, síndrome da imunodeficiência adquirida e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Sim, pessoal, essa assistência está no artigo 9º da lei. Então, a nossa incorreta é a alternativa B. Assinale a alternativa correta sobre espécie de violência. Indique em termos expressos e precisos, como qualquer conduta contra a mulher que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima e que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça. Pessoal, essa é a espécie de violência psicológica. A violência moral não é, porque injúria, calúnia e difamação que a gente já viu, imaterial não está prevista na lei, uxória também não e extracorporal também não. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Segundo dispõe a Lei Maria da Penha, constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, algumas medidas protetivas de urgência. Correspondem às medidas protetivas previstas na lei, com exceção de, quer dizer, aquela que não caracteriza, suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Essa é uma medida protetiva, então não é isso que a banca está querendo. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, também é uma medida protetiva, então não é isso que a banca quer. Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida, também é uma medida protetiva de urgência, então não é o que a banca quer. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar, também é uma medida protetiva, então não é o que eles querem. Prestação de alimentos provisórios ou definitivos à ofendida, essa está errada. Porque a prestação de alimentos provisórios ou provisionais é para os dependentes e não para a ofendida, então a nossa errada é a alternativa E. É isso por hoje, pessoal. A gente se vê no próximo encontro. Até lá! Clique lá